Ok? Então, vou fazer a leitura, do texto, Deuteronômio capítulo 9, dos versos 1 a 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos fazer uma oração. Deus amado, Pai bendito, ó Deus, nós estamos diante da tua palavra e suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de nós, e que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, nos fazer compreender a passagem que aqui foi lida, e que não tenha apenas compreensão, ó Deus, mas que as nossas vidas sejam transformadas e mudadas, ó Pai, a partir da compreensão da tua santa palavra. Ó Deus, eu também peço por mim, apesar das minhas fraquezas, ó Pai, e dos meus pecados, também peço que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para a exposição da tua palavra. É no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem. Uma das grandes características que o ser humano possui é a característica, da autojustiça. O ser humano, ele, depois da queda, ele vai trazer essa característica como resultado do seu afastamento de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, quando o homem peca, logo em seguida eles comerem um fruto do qual Deus proibiu que eles comessem, nos é dito que Adão e Eva, eles pegaram figueiras, e produziram cintas para eles. É uma forma de eles tentarem resolver o problema que eles iniciaram. Eles se percebem ali nus e então tentam corrigir o problema à sua própria maneira. Em vez de buscarem a Deus ou procurarem a Deus, nós sabemos que o resultado é o contrário. Eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus e tentam providenciar salvação para si mesmos. Eles tentam providenciar a resolução do seu problema, que eles certamente não poderiam resolver. Tanto é que no verso 21 do capítulo 3 ainda de Gênesis, nos é dito que Deus então providencia peles de animais para eles, resolvendo de forma eficaz o problema, entre aspas, que eles tinham ali, apontando para o sacrifício futuro do Messias. Um outro texto que nos evidencia isso é o de Romanos capítulo 10, versículo 3, que nos diz, aliás, versos 1 a 3, que nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
Então, o apóstolo Paulo aqui falando dos judeus, ele falando do porquê que os judeus não foram salvos, né? Ele então diz porque eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Em vez de aceitarem a justiça proveniente de Deus, né, eles rejeitaram então, né, que é o Messias, rejeitaram a Cristo, né, para tentarem estabelecer a sua própria justiça. Aliás, antes mesmo até de Cristo, eles buscavam por meio dos rituais e das cerimônias, eles entendiam de forma errada, como nos é dito pelo apóstolo Paulo aqui também, que eles tinham zelo, mas um zelo sem entendimento, e acabaram abraçando isso como uma forma de autojustiça, como se eles pudessem merecer as bênçãos de Deus e a salvação que vem de Deus. E esse é o traço da humanidade sem Deus, né? Nós vamos ver também nas religiões pelo mundo que esse é o principal traço delas, a autojustiça. Toda religião, ela sempre tem algum tipo de cerimônia ou algum tipo de atitude ou algo a fazer que estabelece justiça própria, seja o autoflagelo, como alguns fazem, ou a pessoa viver para a caridade, né? E dentre outras cerimônias, como subir uma escadaria, né, ou carregar uma estátua, um pedaço de madeira, né, durante um bom número de quilômetros, tudo isso em busca, né, de tentar resolver o seu problema, o sentimento de culpa que todo ser humano tem, né? Então, por isso, as religiões aí pelo mundo, né, surgem também desse sentimento, né, de tentar resolver o problema da culpa que eles sentem, mas tentam estabelecer a sua própria justiça e não abraçando a justiça de Deus. Muito bem. Esse texto que nós lemos, ele faz parte do livro de Deuteronômio, que está dentro do que nós chamamos de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aqui nós assumimos que eles foram escritos por Moisés. Moisés escreveu os 5 livros, o Pentateuco, né, e esse livro, então, Moisés é o seu autor. A data da escrita desse livro é aproximadamente 1406 a.C., onde o povo estava ali, próximo à entrada, né, de chegarem à terra prometida, né? Então, o propósito desse livro é justamente instruir o povo antes de entrar na terra prometida. Moisés reúne o povo ali novamente para lembrar da aliança que Deus tinha com Israel. Não somente das benesses da parte de Deus, como também das maldições, né, daqueles que desobedecessem. Então Moisés relembra aos israelitas os termos da aliança e mais uma vez recoloca ali, né, a lei de Deus para que o povo pudesse relembrar e entender em que situação eles estavam. É uma espécie de sermão, né? A estrutura parece muito de um sermão mesmo, onde Moisés reúne o povo e instrui o povo antes de entrar na terra prometida. Tanto é que nesse texto ele usa a expressão ouve, que é usada nesse livro pelo menos 3 vezes. E o intuito é justamente de chamar a atenção do povo, de convocar o povo para estar atento às palavras que ali seriam ditas. Então, esse é basicamente o contexto, né, da situação ali de Moisés. Então, o tema que eu queria propor para nós meditarmos seria: sem Deus nada podemos fazer. É justamente o que Moisés vai falar ao povo aqui no capítulo 9, os versos de 1 a 5. Ele vai mostrar que sem Deus nada podemos fazer. Ele vai mostrar que tudo o que nós desfrutamos como povo de Deus não é proveniente do nosso esforço, da nossa inteligência ou da nossa habilidade, mas é tudo fruto da graça bendita de Deus. Então, partindo agora diretamente para o texto, nós vamos ver aí no versículo 1, parte A, a convocação de Deus
né, para que o povo o ouvisse. Né? Aliás, a convocação que Moisés faz ali do povo para que o povo pudesse ouvir a lei de Deus. Né? Ele começa dizendo: ouve, ó Israel. Então, essa expressão aqui, ela é uma expressão que está no imperativo, é uma ordem. Né? Moisés não está pedindo ao povo que pudesse estar ali para ouvir, não era algo opcional, mas é uma ordem dada por Moisés. Isso significa então que o povo deveria prestar atenção naquilo que viria a seguir. É um momento onde Moisés iria exortar a nação de Israel, e o que ele ia dizer futuramente era algo muito importante. Então nós temos aqui essa convocação da parte de Moisés para que o povo ouvisse aquilo que seria dito a partir dali. Então isso mostra a necessidade, né, que Israel tinha naquele momento de parar e ouvir as instruções que seriam dadas antes de eles entrarem na terra prometida. E o que é que Moisés então vai dizer ao povo? Qual é o conteúdo dessa convocação? Nós vemos então aí no verso 1, parte B, até o versículo 2. Ele diz assim: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Então, Moisés coloca aqui diante do povo o tamanho do desafio que eles teriam ali. Ele deixa claro que o povo iria agora passar pelo Jordão, mas eles não enfrentariam algo fácil. Eles tinham um grande desafio. E qual era esse desafio? Que era possuir nações maiores e mais fortes do que eles, e cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Aqui parece ser uma alusão, talvez, a Babel, por ter sido uma cidade construída, indo até os céus, um símbolo da rebeldia, do povo contra Deus. E essas nações a qual eles vão possuir aqui, de fato eram nações também que não amavam a Deus, que andavam contra o Senhor e contra o seu povo. E Moisés então diz agora a eles que eles estavam prestes a atravessar e passar por essas cidades. Um grande desafio eles tinham. E era tão grande o desafio, que ele diz: povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Então, ao que parece, era uma cidade altamente fortificada, era um povo militarmente forte e bem mais forte do que Israel, Eram homens altos, Isso nos lembra de quando eles têm a visão da terra, os espias olham a terra e de fato veem que ali eram homens grandes que habitavam aquele lugar, E alguns ficaram com medo justamente por isso, e não entraram na terra por causa da sua incredulidade. Mas o que nós vemos aqui é Moisés mostrando o tamanho do desafio de Israel, o quão grande era o desafio que eles estavam para enfrentar, e ao mesmo tempo mostra o quão grande seria a vitória que Deus daria para eles, o tamanho da vitória que o Senhor concederia para eles. E então ele demonstra aqui, através descrevendo as cidades e descrevendo os seus habitantes, o seu exército. E ao que parece também eles eram tão fortes que parece que havia um ditado, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Talvez uma referência ao seu poder, à sua força, fosse um ditado comum, de quem pode vencê-los. Era um povo reconhecidamente forte, Então é isso que Moisés mostra para eles aqui. No entanto, Moisés também vai mostrar que eles são incapazes de passar esse desafio. O desafio é grande, é um exército numeroso, poderoso, uma cidade fortificada. Porém, Moisés deixa claro que não será eles, ou seja, a nação de Israel, que vai vencer essa batalha, mas o Senhor. Olha aí, no verso 3.
Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Então Moisés começa falando para eles: olha, saiba disso, sabe essas coisas. Saber aqui, a ideia é justamente no sentido de tomar conhecimento, né, de receber essa informação. Saibam disso, né, de que não são vocês que vão vencer. Não são vocês com o seu poder de luta, com sua inteligência, com sua estratégia militar, com a sua força, mas saibam que quem vai vencer essa batalha é o Senhor. É Deus é quem vai à frente deles e vai desapossar aquele povo. Então Moisés mostra a incapacidade de Israel em conquistar aquela vitória. Eles não poderiam conquistar aquela nação. Era claro que eles eram mais fortes, mais poderosos e numerosos. Então Deus garante então essa vitória ao povo de Israel. É o próprio Deus que diz: eu é que vou expulsá-los, eu é que vou consumi-los, né? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. E assim os desapossarás, e depressa os fará perecer, como prometeu o Senhor. Ou seja, Deus é quem os destruiria. Deus é que iria à frente do povo e venceria aquela batalha. É isso que Deus está dizendo. Ele está mostrando a incapacidade deles e o seu poder de vencer. Deus é poderoso. Deus é quem vence as batalhas por nós. Deus é quem está na frente do seu povo liderando, né? Tudo que nós possamos fazer como povo de Deus, só fazemos porque Deus é a nossa força, é porque Deus vai adiante de nós. E ele continua então, ele vai mostrar agora os motivos pelos quais Deus vai conceder essa vitória ao povo de Israel. E nós vamos ver dois motivos. O primeiro deles está no versículo 4 até o versículo 5, parte A. Ele diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus vai dar aquela vitória a Israel é justamente para punir, para trazer juízo aos seus inimigos. É para destruir aqueles que se rebelam contra ele. Então Deus deixa claro que não é por causa de Israel, muito menos pela sua bondade, porque na verdade eles são um povo perverso, eles são um povo rebelde, e ele vai falar isso mais tarde no verso 6, ele diz: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Então, não era por causa de um coração bondoso que Israel pudesse ter, ou de alguma atitude de Israel que movesse o coração de Deus a fazer algo de bom por eles. Mas, na verdade, é colocado aqui que o primeiro motivo pelo qual Deus faz isso é justamente para exercer juízo contra os ímpios, contra aqueles que se rebelam contra Deus. Então, é dito muito claramente aqui que Deus faria isso por causa da maldade daquelas nações. Não era por causa de Israel, mas por causa da maldade daquele povo, das nações em redor, que nós sabemos que praticavam idolatria, eles eram profanos, eles escarneciam do nome do Senhor e perseguia a Israel durante muito tempo, foram inimigos do povo de Deus, e Deus então,
para estabelecer justiça, ele derrama juízo, e por isso ele diz: eu vou fazer isso por causa da maldade dessas nações. Ele também nos mostra aqui que não é pela retitude do coração, né, de Israel, ou seja, o coração de Israel era um coração obstinado. Isso aqui nos faz lembrar de uma grande doutrina reformada, da depravação total do ser humano. Nós entendemos que o ser humano ele é incapaz de se voltar para Deus pela sua própria força, de exercer bondade ou de fazer as boas obras, aquelas que Deus as aprova, por conta própria. O ser humano por si só está perdido, longe de Deus. Ele não pode alcançar bem nenhum da parte de Deus, né, por suas obras ou pelo seu esforço. Por isso que as religiões aí espalhadas pelo mundo, ainda que se esforcem e tentem fazer rituais ou atitudes em busca de salvação ou de redenção, jamais conseguirão pelos seus próprios esforços. Enquanto não se entregarem aos pés de Cristo, enquanto não se devotarem de coração verdadeiro a Deus, jamais conseguirão. Mas isso é impossível sem Deus. Isso é impossível sem uma operação do Espírito Santo, de uma obra exterior, de alguém que vem até nós e transforme o nosso coração de pedra num coração de carne. Então, Israel havia se rebelado contra Deus, e Deus deixa bem claro para eles: não é pela bondade do coração de vocês, porque aqui tentando traduzir o que Moisés está dizendo, porque o coração de vocês é um coração totalmente depravado, maldoso, longe de Deus. Então Deus deixa claro: não é por causa do coração de vocês que eu vou dar essa grande vitória, mas é para exercer juízo àqueles que se rebelam contra mim. Mas há um segundo motivo pelo qual Deus vai dar aquela grande vitória a Israel. E nós vamos ver então no versículo 5, parte B. Diz assim: e para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o segundo motivo pelo qual Deus vai dar aquela grande vitória a Israel é por causa do pacto que ele fez. É porque Deus tem uma aliança com o seu povo. A aliança que ele estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó. Aliança essa não fundamentada nas obras do homem, mas na graça de Deus. A nossa confissão de fé também, ela nos ensina sobre isso, quando fala sobre o pacto, onde Deus estabeleceu um primeiro pacto, chamado pacto de obras, pacto esse no qual o homem receberia a salvação, ou o homem passaria do seu estágio probatório a um estágio superior, se ele fosse obediente, se pelas suas obras ele obedecesse a Deus e entrasse nesse estágio superior. E por isso é chamado pacto de obras, porque dependia das obras do homem. O homem teria méritos diante de Deus, e por isso mereceria a entrada no descanso eterno, nesse estágio superior. Mas nós sabemos que o homem então quebra esse pacto quando ele come do fruto proibido. Mas Deus então, pela sua misericórdia, estabelece um segundo pacto. E que pacto é esse? É o pacto da graça. Não fundamentado nas obras do primeiro Adão, mas na obra do segundo Adão. Esse pacto, ele agora é feito debaixo da pessoa de Cristo. Cristo é aquele que viria para cumprir aquilo que o primeiro Adão não pôde cumprir. E nós então temos acesso a esse pacto, não pelas nossas obras como no primeiro, mas pela fé em Cristo. Pelo fato de eu crer de que aquele a quem Deus enviou como sendo o agente do pacto, ele
é suficiente para nos garantir a nossa salvação. É pela fé nele que nós então entramos no pacto e participamos das bênçãos divinas. Então, Deus está concedendo essa grande vitória a Israel em cumprimento do pacto da graça. Não é pelos méritos de Abraão, Isaque ou Jacó, mas pelos méritos do Messias que viria ainda. Então, Moisés mostra para o povo que Deus estaria dando aquela grande vitória como juízo da parte de Deus às nações inimigas, mas também como cumprimento do pacto da graça, pela misericórdia de Deus. Era por graça de Deus que Deus então estaria dando a Israel aquela grande vitória, que era entrar na terra prometida, na terra onde Deus havia prometido dar descanso, terra boa e deleitosa. E nós sabemos, irmãos, que essa terra prometida, ela é um prenúncio da cidade celestial, da Jerusalém celestial, que a terra prometida era uma espécie de degustação dos céus. Ela não era o descanso final, mas ela apontava para um descanso futuro que seria dado pelo Messias, e que o povo de Deus entraria nesse descanso. Então, Deus aqui, através de Moisés, mostra para aquele povo: vocês não vão entrar nessa terra pelos seus próprios méritos, pela sua força, mas porque Deus é bondoso, porque Deus prometeu cumprir o pacto que Ele mesmo estabeleceu com o povo da aliança, Abraão, Isaque e Jacó, e englobando certamente Israel. Então, esse é o segundo motivo pelo qual Deus estaria dando essa grande vitória, essa entrada na terra prometida ao povo de Israel, mesmo sem eles merecerem, mesmo um povo de coração obstinado, eles então ali receberiam da parte de Deus essa grande vitória que era entrar na terra prometida. E permita então fazer aqui algumas aplicações. Eu vou fazer algumas aplicações gerais e depois algumas aplicações redentivas. Primeira aplicação que nós temos aqui desse texto é a necessidade que nós temos de darmos ouvidos à palavra de Deus. Moisés começa esse texto nos convocando, dizendo: ouve, ó Israel. E Deus continua até hoje, não através de Moisés, mas através dos seus pastores, homens a quem Deus levanta para ensinar a igreja, para proclamar as suas maravilhas e as suas verdades à igreja. Deus ainda hoje tem conclamado o seu povo: ouve, ó Israel. Não o Israel étnico, mas o Israel de Deus, o Israel celestial, o povo santo de Deus, a igreja. Aqui no texto, a igreja do Antigo Testamento, e hoje nós, a igreja do Novo Testamento, debaixo da nova aliança, mas é o mesmo povo debaixo do mesmo pacto. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. Sem ouvirmos a voz de Deus, é impossível que alcancemos algum bem da parte de Deus. E, infelizmente, nós temos visto que as pessoas, elas não têm dado mais ouvidos a Deus. Elas preferem dar ouvidos a si mesmas, a seu próprio ego. As pessoas leem a Bíblia e leem com desconfiança. Leem a Bíblia e buscam erros nelas. E eu não estou falando aqui dos ímpios, estou falando de cristãos que muitas vezes, na desculpa para os seus próprios pecados, buscam ler a Bíblia não para encontrar o caminho para uma vida santificada, mas em busca de algo que legitime as suas práticas pecaminosas. Então, não é novidade que muitos cristãos leem a Bíblia não para serem edificados, mas para procurarem uma brecha para as suas vidas pecaminosas. Até mesmo pastores ou homens que se dizem pastores pregam a palavra de Deus, mas dizendo que ela precisa ser atualizada,
que a palavra de Deus é uma palavra que precisa ser contextualizada no mau sentido dessa palavra. E as pessoas então não ouvem a voz de Deus. E quando há a verdadeira pregação do Evangelho, as pessoas simplesmente ignoram. Tem como radical, tem como sendo antiquado, como sendo uma visão, como muitos dizem, patriarcal, né? Uma visão antiquada. Mas o que nós precisamos ainda hoje é ouvirmos a voz de Deus. Deus ainda hoje clama: ouve, ó Israel. E por isso nós temos que dar ouvidos, porque Deus não está pedindo, Deus está nos convocando, é uma ordem. O povo de Deus, ele tem que ouvir a voz de Deus, ele tem que buscar a voz de Deus, não a sua própria voz, não a voz da ciência, não a voz dos especialistas, não a voz do horóscopo, não a voz dos supostos sábios, dos coachings, como tem tido aí em nossos dias. Mas nós precisamos de pregadores fiéis para que possamos ouvir a verdadeira palavra de Deus. E o povo de Deus tem que correr atrás desses, de homens que realmente pregam a palavra de Deus com fidelidade, para que eles possam ouvir genuinamente a voz do Senhor. Essa é a real necessidade da humanidade, ouvir a voz de Deus. Pois sem a voz de Deus estamos perdidos. Porque é a voz de Deus que nos traz vida. Assim como na criação Deus trouxe à existência todas as coisas pela sua palavra. É pela palavra que nós, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, podemos receber vida da parte de Deus. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus tem nos concedido grandes vitórias. Apesar de sermos pecadores, nós não merecemos nenhum bem da parte de Deus, mas ainda assim Deus, na sua misericórdia, nos concede grandes vitórias. Meus irmãos, quantas vezes Deus já providenciou coisas boas para nós, já nos livrou de enfermidades graves, já nos deu sustento em momentos difíceis. Quantas vezes Deus providenciou para nós coisas que nos trouxeram alegria ao coração. Quantas vezes Deus, até mesmo usando de momentos difíceis e de tragédias, mas nos trouxe sabedoria e conhecimento para enfrentar a vida que nós temos pela frente. Mas a verdade é que Deus tem nos concedido grandes vitórias. Nós estamos passando por um momento muito difícil nesses dias dessa pandemia, de governos utilizando-se dessa pandemia com finalidades políticas, e o povo tem sofrido, e o povo de Deus tem sofrido. Igrejas paradas, igrejas sem poder cultuar ao seu Deus de forma plena. Mas certamente Deus pode nos dar grandes vitórias, e nós cremos nisso. Se nós buscarmos ao Senhor e orarmos a Deus, Ele pode nos dar grandes vitórias. E Ele pode nos livrar de tudo isso, desse grande vírus, dessa grande pandemia, mas também desses homens perversos que têm nos governado e impedido a igreja de cultuar. Nós precisamos orar e buscar a Deus, porque Deus pode nos conceder vitórias. Não porque a nossa oração seja bonita, não porque nós temos uma vida devocional exemplar, mas tão somente porque Deus é gracioso e misericordioso. Assim como Ele concedeu aquela grande vitória a Israel, Ele pode conceder grandes vitórias para nós, ainda hoje. Ainda hoje. Talvez você esteja triste, angustiado, ficar em casa realmente é muito ruim. Você não poder ver as pessoas que você ama, você não poder cultuar a Deus presencialmente. Aliás, seria uma redundância, né? O culto só pode ser presencial. Mas todas essas coisas têm nos angustiado. Mas Deus pode nos dar grandes vitórias. Deus pode nos dar grandes bênçãos. Outra coisa, então, que nós devemos aprender com esse texto é que, diante de tudo isso, nós devemos ser gratos e humildes. Nós temos que ter um coração grato a Deus. Se nós formos parar aqui para contar quantas coisas o Senhor tem feito por nós
nós passaríamos dias e dias, talvez a vida inteira, contando tudo que Deus fez por nós. Porque Deus tem sido misericordioso com o seu povo. Por isso nós temos que ter um coração grato. E como nós expressamos essa gratidão? Não é apenas em palavras, mas em atitudes. É vivendo uma vida de total entrega a Deus. É vivendo uma vida de consagração ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Porque nós não podemos pagar pelas bênçãos que Deus nos dá. Principalmente pela maior bênção de todas, que foi a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Essa bênção é impossível nós pagarmos. Mas o que Deus quer de nós é uma vida santa. Que a nossa gratidão seja expressa num viver diário para Ele. Fazermos tudo para o agrado dEle. É isso que Deus quer. Nós também devemos aprender com isso a sermos humildes. E entendermos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. A autojustiça, ela é fruto direto do pecado no coração do homem. Aquele que recebeu a Cristo como Senhor, ele não pode mais alimentar no seu coração esse sentimento de autojustiça. É uma contradição para o cristão, porque nós não fomos salvos pelo nosso coração bondoso, ou por atitudes boas que possamos ter tido, ou por algo que moveu o coração de Deus, mas foi porque Deus, de forma livre, de forma graciosa, resolveu se entregar por nós e nos dar salvação. Então, nós devemos ser humildes. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos diz que aqueles que são humildes de espírito, a esses pertence o reino dos céus. E humildade não é aquela ideia que nós temos de ser alguém, a pessoa assim, né, tranquila, aquela pessoa, né, que tem uma condição financeira simples, ou aquela pessoa que tem um ar um pouco subserviente. Não é isso. Humildade, na verdade, é aquela pessoa que reconhece os seus erros, que reconhece a necessidade de que ela precisa de ajuda. E nós sabemos que nenhuma ajuda humana pode resolver o problema do homem, o problema do pecado, somente uma ajuda divina, uma ação externa de Deus em nós. Isso também nos ensina, irmãos, uma outra lição aqui no texto. Nós devemos confiar nas promessas do pacto da graça. As bênçãos que nós recebemos, elas não provêm do pacto de obras. O pacto das obras, ele exige de nós obediência cabal, total, coisa que é impossível para nós. Quem recebeu as bênçãos do pacto das obras foi Cristo. Cristo foi o único que obedeceu de forma cabal e plena à lei de Deus. Ele foi o único que conseguiu fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. As bênçãos que Cristo recebeu da parte de Deus foi pelo seu próprio mérito, porque ele cumpriu a lei de Deus e ele se ofereceu como sacrifício, derramando seu sangue de uma vez por todas por nós. Por isso, aqueles que creem em Cristo, e somente eles recebem de Cristo as bênçãos do pacto. Mas nós precisamos confiar nessas promessas do pacto. Confiar de que Cristo morreu por nós. Confiar de que nós temos um reino. Confiar de que nós estaremos junto com Cristo naquele dia. De que um dia as nossas dores vão passar, as nossas angústias irão acabar, todo o nosso sofrimento irá embora e nós enfim descansaremos. Nós precisamos confiar nessas promessas, confiar de que Deus há de cumprir tudo isso, assim como Deus cumpriu. O povo entrou naquela terra porque Deus cumpriu a sua promessa do pacto que ele havia feito a Abraão, Isaac e Jacó. Então nós precisamos confiar também nessas promessas. Algumas aplicações então redentivas para nós. A maior vitória que Deus nos deu foi a entrada no seu reino.
você não tem vitória maior nessa vida. Eu sei que tem muitos pregadores dizendo que você vai receber a sua vitória, que você vai receber a bênção, mas eles geralmente falam de bênçãos materiais, talvez a realização do seu sonho, né, que muitos de nós temos, o sonho da casa própria, o sonho do nosso carro, daquela viagem que nós temos nos sonhos, e as pessoas então, esses pregadores alimentam isso, né, de que Deus então vai trazer a vitória, que Deus vai nos dar essa grande vitória. Muitas vezes é um filho que está nas drogas ou algo assim, mas todas essas coisas, é claro, são bênçãos que Deus pode nos dar. Mas a maior vitória que Ele nos deu foi a entrada no seu reino. Assim como Deus garantiu a entrada do povo na terra prometida, lá em Canaã, Ele garante a nossa entrada no reino do céu. Não por nossa força, não por causa do nosso coração maldoso, mas porque Cristo derramou seu sangue por nós, destruindo assim as obras de Satanás, destruindo assim os inimigos de Deus e os nossos inimigos. O que nós temos ali é a entrada do povo em Canaã. E como eu falei antes, Canaã, ela era um protótipo, né? Era um tipo daquilo que nós teríamos no futuro. Não uma cidade, não um pedaço de terra, mas a grande Jerusalém celestial, aquela que desce dos céus para nós. Canaã era terrena, passageira, mas a cidade que nos espera é indestrutível, ela é celestial, ela é perfeita, e nós aguardamos a entrada nessa cidade. E em Cristo nós já temos a garantia de que nós entramos na Jerusalém celestial. Em Cristo também nós temos a libertação dos nossos inimigos, Satanás, a carne e o mundo. Assim como Deus livrou Israel dos seus inimigos ao redor e os destruiu completamente, Cristo também na cruz destruiu os nossos inimigos. E nós não temos mais o que temer. Ainda, infelizmente, vivemos debaixo da influência do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, nem desse mundo. Cristo nos libertou, nos garantindo assim a entrada no reino e a libertação daqueles que nos destruíam, dos nossos inimigos. Uma outra coisa que esse texto também nos ensina é que, e finalizando aqui, é que nós entramos no reino pelos méritos de Cristo, porque Ele se entregou por nós, Ele se ofereceu como libação para cumprir a justiça, Ele derramou o seu sangue por nós, e somente por Ele podemos entrar no reino de Deus. A maior vitória que nós podemos ter é essa, a entrada no reino de Deus. E ela não é possível por nossa própria força. Por mais que façamos rituais, por mais que venhamos a nos autoflagelar, podemos subir uma escadaria enorme, podemos andar quilômetros carregando um pedaço de madeira nas costas, mas nada disso nos garante entrar no reino dos céus. É o sacrifício de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sofrimento de Cristo, foram as dores de Cristo por nós. Elas sim nos garantem entrar nos céus. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos confiar nesse Deus e entender de uma vez por todas que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus não podemos entrar no reino dos céus. Sem Deus nós não podemos desfrutar das bênçãos do pacto nessa vida. Sem Deus não somos nada. Vamos fazer uma oração. Deus amado, que o Senhor possa nos abençoar, que a Tua palavra fique gravada em nossos corações e que possamos confiar em Ti, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que não venhamos a confiar em nosso próprio braço, em nossa própria força, na nossa inteligência, ó Deus, mas que venhamos a confiar tão somente no Senhor. Que o Senhor abençoe o Seu povo, Pai, espalhado por esse mundo inteiro. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Professor, espero que tenha sido suficiente para
adquirir a minha nota, né, do curso, né, e é isso. Deus abençoe o senhor, a sua família e até mais.